Fala, gente, beleza? Muito boa noite aí para todos e todas que estão acompanhando mais uma entrevista aqui. Já tem aí 2 meses que toda sexta-feira, né, nós estamos com um autor da editora fazendo uma conversa, né? O objetivo dessa conversa, como eu sempre digo, é que a gente deixe o registro aqui para que ele sirva de inspiração para outros escritores, para pessoas que estão começando ou têm algum projeto de escrita de literária ou acadêmica, né, ou algum trabalho ligado à questão do texto, né? Então a gente acredita muito que essas entrevistas elas são fundamentais aí em termos de referência para essas pessoas. Hoje, né, a gente vai receber aqui a Larissa Arruda Gonçalves, né? A Larissa, ela é autora desse livro, né? A expressividade na poesia dos 4 elementos de Antônio Carlos Sequin, né? A Larissa eu conheci o ano passado. Ela lançou esse livro ano passado com a gente. E o que foi legal, né? Eu conheci a Larissa antes da pandemia, né? E a gente conversou sobre essa publicação antes da pandemia. E foi bem triste que aconteceu que a gente parou de publicar no início da pandemia, né? A gente falou, nossa, vamos parar e não vamos fazer, né? Até as coisas voltarem ao normal. E quando nós percebemos que as coisas não voltariam ao normal, né? Da forma como a gente acreditava, e como a gente conhecia o normal, nós entramos em contato com as pessoas que estavam para publicar. E a Larissa falou, não, vamos fazer esse livro mesmo, né? Durante esse período difícil, né? E o livro foi publicado. O que foi legal, né? Nós fizemos acho que 2 tiragens desse livro. Ele teve um alcance super legal, né? O próprio Antônio Carlos Sequin, que é um poeta que ela estudou, ele participou do sarau de lançamento, né? Ele fez a leitura de um poema lindíssimo. E esse livro aqui, ele é um livro que é um estudo. Aí eu vou pedir para a Larissa se apresentar e mais, né, na sequência aí a gente vai conversando um pouquinho, tá legal? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa Arruda Gonçalves e tô aqui hoje para falar para vocês desse meu livro aqui, A Expressividade na Poesia dos 4 Elementos, de Antônio Carlos Sequin. Antes de começar a falar do livro, eu preciso me apresentar, falar para vocês quem sou eu, né? Quem é essa escritora? E antes de ser escritora, eu sou uma leitora, né? A minha história como leitora, ela começa lá atrás, com o incentivo dos meus pais. Quem me ensinou a ler e a escrever foi a minha mãe. E ela, junto com o meu pai, né, eles sempre tiveram uma vontade, né, que nós estudássemos, que nós crescêssemos na vida. E eles sempre incentivaram a leitura. Era uma época que não tinha celular, computador, videogame. Eu tinha uma TV onde eu assistia os desenhos e tudo mais. E assim que eu aprendi a ler, eles decidiram me incentivar da seguinte forma. Todo final de semana, no domingo, eu iria na banca de jornal com meu pai, ele ia comprar o jornal da semana e eu ia escolher um gibi. Eu podia comprar um gibizinho da Turma da Mônica. E assim eu comecei a me apaixonar pela leitura. Toda semana eu ia com meu pai naquela banquinha. E o meu pai já tinha amizade com o dono da banca de jornal, eles ficavam conversando sobre a semana, sobre as notícias, e eu ficava caminhando naquela banca, né, olhando aquele monte de revista e aqueles gibizinhos e escolhendo qual seria a minha história da semana. E no meio de tantas histórias que eu entrei em contato, no meio de tantas histórias que eu li, eu acabei me tornando uma pessoa plural, com vários gostos, com vários interesses, né? Então, se vocês me perguntassem, você gosta do que, Larissa? Eu gosto de várias coisas. Eu gosto muito de música, eu gosto de dançar, eu gosto de teatro, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, né? E a minha formação é o seguinte, com 17 anos eu ingressei no Teatro Escola Macunaíma e me formei, então eu tenho formação em teatro. Minha primeira escolha de curso universitário foi Direito, então eu ingressei na Faculdade de Direito aos 17 anos.
e me formei em Direito, sou advogada, mas mesmo na faculdade de Direito eu sempre tive aquela tendência à leitura, literatura, e mesmo as matérias do direito que mais me interessavam eram matérias mais zetéticas, né, que a gente chama aquelas matérias mais voltadas a questionamentos, a interpretações, hermenêutica. Então, diante de tudo isso, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu decidi ingressar em um outro curso de nível superior, que foi a Faculdade de Letras. Na Faculdade de Letras, eu me encontrei, eu me apaixonei. Eu tenho formação em letras pela FMU e com habilitação português e inglês. Preciso dizer para vocês também que o inglês ele ocupa um lugar muito especial no meu coração. Eu amo a nossa literatura, eu amo a língua portuguesa, mas eu tenho também um carinho muito grande pela língua inglesa. E trabalho com inglês há 10 anos. Na minha prática, eu tento juntar um pouquinho de tudo. Eu tento juntar o inglês, com o português, com o teatro, com tudo aquilo que eu já tive contato. Eu tento trazer isso para a minha prática de uma forma mais prazerosa. Eu tento fazer com que a aprendizagem do inglês, que é o que eu ensino atualmente, seja uma aprendizagem gostosa, uma aprendizagem significativa para o aluno. Então, e como nós vimos aí, né, a Larissa é uma pessoa super estudiosa, né? Ela é jovem assim, ela já se formou em Direito com 12 anos aí, né? Como vocês podem ver aí, né? Então, brincadeira. Então, a Larissa ela é professora, ela é educadora, ela trabalha com língua inglesa, né? Como ela disse. Ela é formada em Direito, formada em Letras e tem uma carreira aí, né? Muito bem organizada, muito bacana. E o livro veio a somar, né? E esse livro aqui, ele trata, né? Como ela mesma diz, né? Ela diz trata de um assunto que a gente chama de estilística. E aí eu ia pedir para ela falar um pouquinho, comentar um pouquinho nesse bloco, sobre essa questão de como isso se reflete aí no trabalho dela e tal, na escola. Tá legal? Bom, a minha produção atualmente, né, tenho trabalhado com aulas de inglês. Eu dou aula de inglês em centro de idioma e também na prefeitura, na rede municipal de ensino. E o que eu tenho tentado trazer para a minha prática enquanto professora de inglês é um olhar atento à aprendizagem desse idioma, que é tão rico e tão curioso, né? Muitos alunos eles questionam, nossa, é difícil, eu acho que inglês não é para mim. E o que eu tenho tentado mostrar na minha prática é esse olhar atento aos detalhes da língua e que podem fazer toda a diferença na hora de uma conversação e na hora da sua aprendizagem. Muito desse olhar eu aprendi a desenvolver estudando estilística. Pasmem, quando eu estava estudando os poemas do Sequin e aprendendo um pouco sobre figuras de linguagem e sobre o poder das palavras em língua portuguesa, eu também transpus muito do meu conhecimento daquilo que eu estava vendo em língua portuguesa para a língua inglesa. E foi fazendo sentido e foi ficando legal. Então, o olhar da estilística sobre a leitura de um poema abriu o meu campo de visão para a língua inglesa e para o ensino da língua inglesa também. Então, eu tento mostrar para os alunos isso. Olha, faz sentido esse som. Faz sentido ser desse jeito, do jeito que é. E eles vão gostando, eles vão curtindo. Eu tento colocar também nas minhas aulas um pouco do meu conhecimento de teatro, um pouco do meu conhecimento de literatura. A ideia é fazer com que o idioma, né, o ensino do idioma em inglês, não seja um ensino maçante, uma coisa chata, mas ser uma coisa possível, uma coisa legal, uma coisa que dá certo. E eu acredito que quando a gente faz o nosso trabalho com muito amor e carinho, a gente joga isso para o universo e o universo devolve isso para a gente também. Então, eu tenho percebido muita reciprocidade nesse trabalho dos meus alunos e acredito sim que essa é uma forma bonita e uma forma justa de ensinar, né? Quando você passa para o aluno uma aprendizagem não só
de conteúdos específicos da gramática, mas uma aprendizagem voltada à discussão da língua, né? Do que vem ser aquele idioma e como aprender, como que ele se formou. Bom, gente, muito disso vem desse livro, como eu falei para vocês. E eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é essa estilística, né? Então, o que é esse livro, o que essa pesquisa me proporcionou para abrir os meus olhos. Então, todos os autores que passaram por aqui, eles comentaram das influências, né? O que eles leem, o que a leitura representa na vida delas, né? Questão de prioridades mesmo. E assim, no caso de você, Larissa, o que a leitura representa aí, né? Qual o papel da leitura, né? Para você enquanto pesquisadora, enquanto autora, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, gente, quanto aos meus gostos, né, em literatura, as minhas referências, eu me considero uma pessoa eclética, que eu gosto desde a literatura infantil até os clássicos. Eu gosto de autores consagrados e gosto de autores independentes e gosto de poesia, literatura que a galera infanto-juvenil está criando. Eu acredito que ser uma pessoa eclética permite que eu caminhe por diversos lugares, que eu atinja pessoas diferentes. Então, para minha prática docente, isso tem se tornado uma grande ferramenta para que eu consiga trazer o meu aluno para mim, até mim. Então, a gente consegue dialogar sobre o que ele está lendo e, a partir daí, a gente vai introduzindo ideias novas, conceitos novos. Eu gosto muito também de lendas urbanas. Então, sempre quando chega o Halloween, eles me pedem: ai, teacher, me conta uma história de terror, me conta uma lenda do Halloween. E com isso eu vou envolvendo eles também nessa cultura, no folclore. Eu sou esse ser plural, essa menina que gosta de ler coisas diferentes, histórias diferentes. Esse livro aqui, quando eu recebi o material, eu gostei muito, né? Porque a Larissa me falou assim, ó, eu tenho um livro que eu fiz durante a graduação, e é um livro de iniciação científica. E aí eu peguei o livro para ler e falei, nossa, que livro bem escrito, né? Que material bem escrito e complexo, né? Porque normalmente quando nós estamos na graduação, a dificuldade às vezes é grande, né? E às vezes, tô falando de experiência própria mesmo, eu mesmo, né? Produzir um texto é uma coisa bem complexa, difícil, né? Fica moroso às vezes. E esse livro, né? É um livro maduro, né? Um material maduro de pesquisa de um poeta difícil, né? Um poeta complexo, muito complexo, que é o Antônio Carlos Sequin. E ela pegou a obra, né? Pegou a teoria, que é uma teoria de análise estilística, e aplicou, né, a leitura do livro do Antônio Carlos Sequin. E ficou uma produção muito bem feita. O que eu achei mais legal é que é muito bem feita e muito acessível. Não é um livro difícil de ler, né? Ele serve, inclusive, como uma introdução à obra do Antônio Sequin. Por exemplo, você quer saber um pouco mais sobre o livro, quer saber um pouco mais sobre como o poeta organiza sua obra, é um livro que pode servir como um material que amplia, né, nossas possibilidades de leitura do poeta. E assim, quando você escreveu o livro aqui, né, você tinha alguns leitores na cabeça, esse tipo de direcionamento, né? Se você puder falar um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, pessoal, a leitura de um texto literário, ela pode ser feita de várias formas. Eu posso ler um texto literário, por exemplo, pelo viés do olhar social. Então, o que aquele texto traz de crítica social? O que ele traz em relação à nossa sociedade? Eu posso ler um texto literário em relação ao seu período histórico, o momento em que ele foi escrito, quem era o autor que o escreveu, qual que era o momento histórico que ele estava vivendo. Eu posso ler um texto literário também pensando na questão das palavras, da escolha das palavras.
para a produção de sentido, o som das palavras. E a análise estilística, que é o estudo que eu faço neste livro, é uma análise que vai levar em conta diversos fatores para trazer para a obra esse valor estético, esse sentido do texto literário, o que esse texto causa no leitor. Para isso, a gente pode estudar várias coisas. A gente pode estudar o som das palavras, a gente pode estudar a semântica, a posição das palavras em um determinado contexto. E eu vou tentar ilustrar aqui para vocês, muito brevemente, como que essa produção de sentido, como que essa análise ela pode ser feita nesses níveis, ok? Eu selecionei aqui alguns para comentar. Então, por exemplo, se nós pegarmos a palavra pipoca, que por sinal eu gosto muito, é uma palavra que ela é formada por consoantes oclusivas. O que é uma consoante oclusiva? Quando eu falo P, eu tenho a obstrução da passagem do ar e consequente explosão. P, eu obstruo e depois eu libero aquele ar. Com isso, quando eu faço essa obstrução e explosão do ar, isso remete pra gente à explosão de uma pipoca. Ó, pi, pó, pipoca. Então, a própria palavra pipoca, ela traz em si essa ideia da explosão, essa ideia de uma pipoca sendo feita. Esse olhar desses detalhes, dessa repetição de consoantes e de vogais e da combinação delas entre si, é um olhar que a gente faz numa análise estilística para saber quais são as sensações que aquele texto, que aquela leitura causa no leitor. Também trouxe para vocês aqui um outro exemplo para ilustrar o que é a análise estilística. E isso foi uma das conversas, né, inúmeras conversas que eu tive com a minha orientadora. Entender que sinônimos não são realmente sinônimos, né? Então, se você pegar, por exemplo, dois exemplos, vou pegar aqui dois enunciados. A casa está desorganizada. A casa está uma bagunça. Num primeiro olhar desatento, você vai falar assim, a mesma coisa, tá falando a mesma coisa. Mas, se nós formos analisar, quando a gente fala desorganizada, a palavra desorganizada é formada por o prefixo des e mais organizada. Organizada tem todo um sentido. Então, quando você pensa em desorganizada, você primeiro tem na sua cabeça uma ideia de organização. E aí o des é a não organização. Naquele momento não está organizada, a casa está desorganizada. Agora, quando você fala bagunça, bagunça já tem um outro sentido, já tem uma outra conotação. E aí você remete a gente uma ideia de desorganização, mas muitas vezes também de sujeira, de descuido. Então, às vezes, a gente acha que a gente está falando a mesma coisa, ou que a gente está usando simplesmente um sinônimo, vale a mesma coisa. E, na verdade, não é. Né? Causa no leitor sensações diferentes. Então, eu trago nesse meu texto a análise dessas questões. Como que o Sequin escolheu as palavras do poema dele para causar no leitor certas sensações. É claro que a leitura que eu fiz foi a minha leitura, né? E o que o poema dele causou de sensações em mim quando eu fiz essa leitura. Já que eu estou falando do Sequin, o Sequin ele é um autor que eu tenho muito carinho, muito respeito. Um autor que, inclusive, eu entrevistei durante a minha pesquisa, conversei com ele me explicou um pouco sobre como que ele fez os poemas, sobre o porquê que ele dedicou alguns poemas. Então, isso é legal. A análise estilística ela não é só a palavra em si, mas ela é tudo, né? Ela engloba tudo. Então, também causa algum sentido, também tem um porquê dessa escolha de elementos para certas pessoas, para quem ele decidiu dedicar os poemas. E é claro, gente, no estudo que eu fiz, que está aqui nesse livro, eu tento mostrar o seguinte, aonde que está presente o ar no poema do ar? Então, aonde que a gente vê aquele ar? Aonde que a água está? Como Sequin conseguiu expressar a água no poema da água? Como que a gente consegue identificar a terra? E como que a gente consegue identificar
o ar. Então, cada um dos elementos, o fogo, então fogo, terra, água e ar. Cada um desses elementos, como que ele foi sendo construído no próprio corpo do poema, na própria construção artística do poeta. E é claro que eu não poderia deixar de falar, né, já que estou falando desse estudo, da minha linda orientadora, a professora Isabel. A professora Isabel, ela foi a razão, o motivo por eu publicar esse livro. Ela faleceu ano passado e o falecimento dela mexeu muito comigo. E então eu decidi publicar esse estudo para perpetuar aí, né, para que a gente possa inspirar pessoas, que a gente consiga de repente colher frutos com a venda desse livro, né? Mais pessoas decidam estudar estilística ou mesmo ler o poema de uma forma diferente. A professora Isabel, ela pegou na minha mão e ela foi me guiando, ela foi falando, Larissa, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Então, às vezes você fala assim, como que a Larissa chegou nessa análise? Ela leu uma vez, ela já viu tudo isso? Não, eu tive que ler várias vezes. E aí, toda semana, eu chegava nela e falava, ai, professora, eu tive essas observações, olha, eu estava pensando assim, ó, muito interessante, legal. Ou então ela ia me norteando, olha, volta para cá, vem por aqui. E lê de novo, lê de novo. Então, isso, gente, isso para mim, é uma coisa que eu vou levar para minha vida. A leitura, ela nunca se esgota numa primeira vez. A gente sempre vai ficar lendo, relendo, relendo, e a cada leitura a gente descobre uma coisa nova. A gente descobre uma sensação nova. E isso é muito mágico. E isso eu quis expressar aqui no meu livro. A importância desse olhar atento e a diferença que ele faz na leitura de poesia e de qualquer outro texto literário. Retornando aqui, a gente tem comentado bastante sobre a questão da trajetória como autor independente, né? Todo mundo que passou por aqui falou um pouquinho sobre isso, né? Que tem umas dificuldades de lidar com o livro no Brasil e a escolha pela caminhada pela produção independente. O que você pode ajudar a gente aí a contribuir sobre sua experiência como uma escritora independente? Principalmente pensando em termos de textos não ficcional, né? Um texto um texto que é uma análise, uma pesquisa acadêmica. Bom, minha experiência como autora independente. Bom, primeiro de tudo, eu nunca imaginei que eu um dia estaria publicando um livro, ainda mais de estilística. Sempre foi uma área que eu tive curiosidade, é claro, depois que entrei na faculdade, mas nunca me imaginei publicando, nunca me imaginei autora. E só tenho a dizer sobre toda essa minha experiência, que tem sido uma experiência muito nova, muito rica e muito prazerosa. Não dá para falar dessa experiência sem agradecer a Laís e o Eduardo. Eles foram assim, eles têm um trabalho muito bonito, um trabalho muito respeitoso. Então a gente chega, autor de primeira viagem, querendo publicar um livro, e eles acolhem a gente, eles conversam, eles nos ouvem. E isso faz toda a diferença na hora que você está publicando alguma coisa nessa sua jornada. Esse carinho que eles têm no tratamento dos autores reverbera aí muito amor e muita alegria e muita paz e tranquilidade para esse processo de produção e de iniciação nesse mundo da escrita, né? Nesse mundo escritor, né? Eu me sinto muito grata a conhecê-los e a poder trabalhar com eles, né, na produção desse livro. Em relação às pessoas que leram esse livro e adquiriram esse livro, elas têm feito têm dado uma resposta legal, uma resposta positiva, e isso tem me surpreendido porque quando eu decidi publicar o livro, né, que foi em uma homenagem à minha professora, a minha intenção era, eu quero falar da estilística para outras pessoas, eu quero, de alguma forma, inspirar outras pessoas a ler literatura com outros olhos, com olhares mais atentos. Eu quero falar para as pessoas dessa pluralidade que as palavras permitem, a pluralidade com que as palavras permitem ser utilizadas em um texto.
em um enunciado. E eu acredito que quem leu minha obra, meu estudo, conseguiu de alguma forma se inspirar por esse caminho, né? Eu tenho pretensões, né? Então, como eu sou uma pessoa plural, é óbvio que eu tenho vontades e sonhos, tenho ideias de publicar futuramente outros livros, talvez sobre outros assuntos ou sobre o mesmo assunto. Eu ainda não defini exatamente ao certo, mas sigo vivendo um dia de cada vez e curtindo muito esse processo de produção independente. Só tenho a agradecer a todos que me apoiaram, que me apoiam, e a editora Versos Encanto pelo trabalho magnífico e por todo esse carinho e esse amor e esse respeito por nós, autores independentes. E para finalizar, né, ia deixar o espaço aí, você pode ficar à vontade para fazer o comentário que você quiser, e eu volto daqui a pouquinho para fechar a entrevista. Bom, nesses momentos finais, eu só tenho a agradecer a você que está assistindo a entrevista até esse momento. Muito obrigada por acompanhar esse trabalho. Muito obrigada, editora Versos Encantos, pela oportunidade de falar do meu livro e de falar um pouquinho da minha história. Eu espero muito que eu tenha conseguido plantar uma sementinha no coração de vocês, uma curiosidade, que de alguma forma essa entrevista tenha mexido com cada um de vocês, no sentido de aguçar a curiosidade para essa leitura atenta das palavras e da força expressiva delas, que não se faz só num contexto literário, mas as palavras elas têm forças em todos os momentos em que são utilizadas. A partir do momento que a gente começa a observar elas mais atentamente, a gente consegue fazer leituras mais inteligentes, leituras minuciosas dos diversos discursos que a sociedade impõe pra gente. Muito obrigada a todos, gratidão, um beijo. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da Larissa, né? A gente acha ela incrível. Ela, né, trouxe aí bastante coisa, bastante informações aí pra gente. E eu agradecer muito, 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 né? Ela ter se disponibilizado pra trazer essas palavras aí pra gente. E a semana que vem a gente retorna, né, com mais uma entrevista. Vai ser a última dessa série aí que nós estamos fazendo. Então, esperamos vocês aí 7 horas, semana que vem, sexta-feira. Legal? Um grande abraço.